manhã, bom dia, boa tarde, boa noite, boa semana. Estamos juntos mais uma vez para finalizar aquele processo que nós começamos naquele vídeo lá atrás, falando sobre as sequências numéricas. Em especial, aquelas duas que eu te disse que tem toda uma conotação de importância em nossa vida, que é a progressão aritmética, que você tá ninja, mandando em tudo. E agora eu vou te apresentar a progressão geométrica. A progressão geométrica, a famosa PG, nada mais é do que também, assim como a PA, uma sequência numérica. Tudo bem? Uma sequência numérica por recorrência. Você já sabe como funciona a recorrência. Recorrência é toda sequência numérica onde o termo da frente precisa do termo ou dos termos anteriores. Tudo bem? Para montar um terminho, eu preciso conhecer os carinhas de trás. Só que a progressão geométrica, ela vai ficar um pouquinho diferente da PA num detalhe. Lá na PA, eu somava a minha razão. Então, todo termo a partir do segundo era igual ao anterior somado a uma constante, que nós chamamos de razão. A razão lá na PA era o meu R, né? Aqui é o contrário, olha que bonitinho. Ao invés de somar a minha razão, a minha constante, eu vou multiplicar essa constante. Então, todo termo a partir do segundo é igual ao anterior multiplicado por uma constante. Para ficar um pouquinho diferente, não precisava, mas para ficar um pouquinho diferente, eu vou chamar a razão, essa constante da progressão geométrica, eu vou chamar ela de Qzinho. Tudo bem? Claudinho, beleza, entendi, tá massa, tá sussa, tá tranquilo, mas me mostra aí, como é que funciona? Olha para mim. Aqui eu tenho a sequência numérica. Tudo bem? Se eu analisar o segundo termo, vamos dar nome, igual a gente fez na PA. Esse é o meu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo termo. Tudo bem? Agora vamos ver o que acontece aqui, cara. Olha que bonitinho. Se eu pegar o segundo termo e analisar em relação ao primeiro, ele é a mesma coisa que o A1, né, que no caso vale 2, multiplicado por 2. 2 vezes 2, deu 4. Tranquilo? Se eu pegar o terceiro termo, ele é exatamente igual que nem o anterior, que era o 4, multiplicado por 2. Se eu pegar o A4, ele vai ser igualzinho que nem ao anterior, que é o A3, multiplicado por 2. Então, nessa sequência numérica, todo carinha a partir do segundo é igual ao anterior, multiplicado por 2. Então, nesse caso, eu tenho uma progressão geométrica. Todo termo a partir do segundo é igual ao anterior, multiplicado por uma constante. A constante aqui, no caso, para nós é 2. Tudo bem? Tranquilo? A de baixo, Claudinha, essa de baixo, ela é progressão geométrica? Cara, ela é progressão geométrica. Olha como é que funciona. Se eu pegar o 81 e o 27, vamos dar nome de novo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e assim vai, tá? Se eu olhar então o meu A2, que é o meu segundo termo, ele é exatamente igual ao termo anterior dividido por 3. Mas espera, dividir por 3 é multiplicar por 1/3. Concorda comigo? Se eu pegar o da frente, o A3, olha que bonitinho, ele é exatamente igual ao A2 dividido por 3. Mas espera, dividir por 3 é multiplicar por 1/3. Então pronto. Então esse carinha também é uma progressão geométrica, onde o meu Qzinho vale 1/3. Ok? Tudo bom? Embaixo agora eu tenho 5, 5, 5, 5, 5. Não é telefone americano, tá ok? Então olha só. Se eu pegar 5, 5, 5, 5, 5 e vai embora, isso é uma progressão geométrica? Também é uma progressão geométrica. E qual que seria a razão? Mudou alguma coisa? Não mudou nada, né? Se como não mudou nada, então eu digo que eu estou multiplicando esse cara pelo elemento neutro da multiplicação. Que você sabe bem que qualquer coisa multiplicada por 1 é ela mesma. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. E assim vai, quantos termos eu quiser. Como aqui não aconteceu nada, todos os termos forem iguaizinhos, então eu digo que essa progressão geométrica é uma progressão geométrica constante. Opa! Então espera. Se a razão for igual a 1, a minha progressão geométrica é constante. Cuidado! Lá na PA também tinha PA constante. Só que lá no somo, qual que é o elemento neutro da operação soma? Vai ser o 0. Todo carinha somado com 0 vai dar ele mesmo. Então, na soma, o 0, né? A razão vale 0. Na multiplicação, a razão vale 1. Beleza? E embaixo aqui, cara, vamos analisar? Essa de baixo também é uma progressão geométrica? É uma progressão geométrica. Por que é uma progressão geométrica? Olha que bonitinho. Se eu pegar o termo da frente
e analisar em relação ao anterior. 5 para dar 10, eu multipliquei por quanto? Menos 2. Se eu pegar menos 2 e multiplicar por menos 2, aqui de novo, joguinho de sinal, menos vezes menos, mais, deu 20. Se eu pegar aqui agora esse menos 40 e multiplicar por menos 2, 20, né? E menos 2, multiplicando esses dois carinhos, vai dar o meu menos 40. O que está acontecendo aqui então? É uma progressão geométrica, onde a razão vale menos 2. Gatinhos, quando a razão for negativa, acontece uma paradinha bem interessante, tá? Olha o que está acontecendo. Nesse caso, o meu primeiro termo foi positivo. Quando eu multipliquei por um cara negativo, o segundo ficou negativo. Aí, como a razão ficou menos, joguinho de sinal torna o terceiro positivo. O quarto termo ficou negativo, o quinto positivo, e assim foi, em quantos termos eu quiser analisar. Presta atenção. Quando a razão for negativa, ok? Você pode afirmar que a sua progressão geométrica sofre um processo que nós chamamos de oscilação de sinal. Então, quando eu tenho uma progressão geométrica com razão negativa, ela é chamada de oscilante ou alternante. Combinado? Beleza? Vamos mais. Retomando então, galera, você entendeu comigo como funciona a progressão geométrica, tá ok? Você entendeu que nada mais é do que uma sequência numérica, onde é por recorrência, onde todo termo da frente precisa do de trás, ou seja, ele vai ser igual ao de trás, tá ok? Somado, multiplicado, subtraído, dividido por alguém. No caso da PG, multiplicado por alguém, tá ok? E esse alguém nós chamamos de razão. A razão, como eu te disse, da PG, nós vamos chamá-la de Qzinho para diferenciar da razão da PA. Não precisava, mas fica mais bonitinho, tá ok? Então vem comigo. Deixei aqui um exemplo para você de progressão geométrica. Olha que bonitinho. Como você tá fera, aprendeu, entendeu tudo. Se você analisar o segundo termo, esse cara é igual ao de trás, não é isso? Multiplicado por 3. Se eu olhar o 18, ele é igual ao de trás, multiplicado por 3. Se eu olhar o 54, ele é igual ao de trás, multiplicado por 3. Beleza? Então, é uma progressão geométrica onde a razão vale 3. Tranquilo? Mas, Claudinho, por que você escreveu essa aí? Nós já tínhamos analisado aquelas do cantinho. Para te mostrar um trocinho bem interessante. Lembra da PA? Quando eu tinha 3 termos consecutivos, o termo central, ele era a média aritmética dos outros dois, certo? Aqui acontece uma paradinha bem parecida também. Um trocinho bem interessante quando eu pego 3 termos consecutivos. Vou pegar os primeiros, que fica fácil de você ver comigo. Olha que bonitinho, ó. Peguei os 3 primeiros termos, tá ok? Então eu peguei o primeiro termo que é o A1, o segundo que é o A2, o segundo que é o A3, tudo bem? Então vamos ver aqui, olha só. Uma curiosidade, gatinhos, olha só que interessante. Se eu pegar, tá ok? O termo anterior ao central, lembra do termo central igual na PA? Se eu pegar o termo anterior ao central, que é o meu, nesse caso, A1, e multiplicar pelo meu termo terceiro aqui no caso, o que será que vai acontecer? Vamos analisar? Quem é o termo anterior? 2. Quem que é o termo posterior ao meu termo central? 18. Se eu fizer 2 vezes 18, me deu 36. Beleza, Claudinho, entendi. Multiplicar eu sei. Muito bem. Mas olha que interessante. Pega só o termo central. Olha o termo central. Se eu pegar o 6 e tomar o seu quadrado, 6 ao quadrado dá 12. Se falar que é 2, te dá uma cadeirada. Olha só, 6 ao quadrado vai dar 36. Putz, 6 ao quadrado é 36. Mas a multiplicação dos dois termos, né, que eu tinha, o anterior a ele e o posterior, também deu 36. Então isso é uma regrinha que vale para progressão geométrica. Se eu pegar 3 termos quaisquer consecutivos e pegar o quadrado do termo, no caso ali, né, central, ele sempre vai ser igual à multiplicação dos outros dois. Tudo bem? Mas essa regrinha só vai valer para a progressão geométrica. O termo central ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. Fechou? Outra coisinha interessante, cara. Lembra que eu te falei que dava para escrever uma PG, tá ok? Em função, uma PA em função de um termo qualquer? A PG também dá, tá? Por exemplo, vamos pegar mais um termo aqui, vamos fazer continha? Eu quero só mais um terminho dessa progressão geométrica. Vamos ver como é que fica? Um termo mais. Então você viu que 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18, 18 vezes 3, 54. Vou fazer 54 vezes 3. 54 vezes 3 vão dar 150 mais 12, 162. Isso? Certinho? Quem não lembra, vamos comigo. 54 vezes 3. Você me ajuda? 3 vezes 4. Deram 12.
Bom, não é assim que você aprendeu, categoria? Agora, 3 vezes 5, 15 mais 1, 162. Por que eu peguei mais um termo? Para poder ter uma quantidade ímpar, para você entender mais fácil. Tá ok? Lembre-se que esse cara é igual de trás vezes 3. Tudo bem? Olha o que acontece. Vou pegar o central geral. Quem seria o central geral? Eu tenho agora 5 termos. 1, 2, 3, 4, 5 termos. Quem é o central geral? O central geral, no caso, da nossa progressão geométrica, é esse cara aqui, ó. Certo? O A3. Por que, Claudinho, que ele é o nosso termo central geral? Porque antes dele eu tenho 2 termos, após ele eu tenho 2 termos. Meninos, olha que interessante. Se eu chamar esse cara aqui de x, antes dele eu vou sempre dividindo pela razão. Após ele, eu sempre vou multiplicando pela razão. Olha que interessante. Se eu partir do x, aí o termo antes dele foi 6. Mas quem é 6? 18 dividido por 3. E o antes do 6 foi 2. Mas quem é 2? 2 é 6 dividido por 3. Se eu pegar daqui, ó, o 2 é a mesma coisa que o nosso 18 dividido por 9. Mas quem é 9? 3 ao quadrado. Então dá para fazer com qualquer termo. Olha que bonitinho. Esse cara então seria o nosso central geral dividido pela razão. O nosso central geral dividido pela razão ao quadrado. Por que, Claudinho, ao quadrado? Eu voltei 2 casinhas, tá ok? Voltei, dividi 2 vezes por 1 sobre Q. Multipliquei, na verdade, né? 2 vezes por 1 sobre Q, ok? Pra frente, o que acontece pra frente? Se pra trás eu divido, pra frente eu multiplico. Olha que bonitinho. Esse cara aqui vai ficar como? X vezes a razão. Por quê? 18 vezes 3, 54. Daqui, do central geral, para lá o carinha, lá no nosso extremo, que é o 162, eu multipliquei 2 vezes pela razão. Se eu multipliquei pela razão 2 vezes, esse cara é igual a razão ao quadrado. Tudo bem? Nessa ideia, eu posso escrever qualquer termo, tá ok? Da nossa PG em função de um termo pré-determinado. No caso do termo geral, o que vai acontecer? Eu vou fixar, tá? No termo geral, um termo qualquer, a n, eu vou fixar em função do nosso primeiro termo. Olha que bonitinho que vai ficar. O primeiro termo vezes a razão. Agora, você está vendo que está mexendo só com a potência? Certo ou não? Então eu vou mexer com a potência aqui, ó. Eu vou brincar com essa posição. Que é a posição? Qualquer, n. Sempre você vai ter o produto do primeiro termo vezes a razão elevado, olha que facinho, a posição menos 1. Esse cara calcula todo e qualquer termo de uma progressão geométrica. Basta você conhecer quem é o primeiro termo e quem é a razão, ok? Beleza? Fechamos aqui tranquilinho, vamos de boa. Daqui a pouquinho eu te mostro o somatório e o produto das nossas progressões geométricas.